Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Kardec Tube, no nosso estudo da obra de Kardec, O que é o Espiritismo. Como vocês sabem, toda quarta-feira, o trio kardeciano, eu, o Lauro e o José, nós estudamos a obra O que é o Espiritismo. Hoje é o nosso 24º estudo. Estamos há 24 semanas já estudando a obra O que é o Espiritismo. Eu sempre lembro que nós já estudamos outras duas obras de Kardec inteiras. Kardec escreveu 3 obras para introduzir ao estudo do Espiritismo. Aqueles iniciantes, as pessoas que nada conhecem, que querem conhecer o Espiritismo, ele escreveu 3 obras. Dessas 3, a gente estudou já inteiras 2. O Espiritismo em sua mais simples expressão e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. 2 livretos pouco conhecidos do movimento espírita, mas são de Kardec com esse objetivo. Estudamos todas essas 2 obras. Você pode estudar, porque ficou gravado aqui na playlist do nosso canal. Agora estamos estudando a terceira obra introdutória do Espiritismo, que Kardec recomenda, que é o Espiritismo, onde ele define o que é o Espiritismo. Então a gente tem a definição de Kardec do que é o Espiritismo, e a gente ficou aí umas boas semanas estudando. Já na introdução da obra, ele já define o que é o Espiritismo, e aí na segunda parte da obra ele está tratando dos diálogos. São diálogos de Kardec com o crítico, o cético e o padre. Nós estamos ainda no primeiro diálogo, o diálogo com o crítico. Estamos já há 11 semanas analisando esse diálogo com o crítico, que é Kardec dialogando com ele. Hoje é o nosso 11ª parte que a gente está estudando o crítico. Então você pode conferir os estudos passados, é ideal que faça isso, aqui na playlist do canal, e para entender mais ou menos em que etapa nós já estamos. Antes de passar para o Lauro e depois iniciar o nosso estudo propriamente dito, eu quero fazer como sempre faço. Ajude o canal, os canais kardecistas a crescer, a chegar a mais pessoas. Como é que você pode nos ajudar? Primeiro, curtindo o vídeo aqui, curtindo a live. Eu sempre digo, custa segundos da sua vida e faz toda a diferença. Tá assistindo esse vídeo? Curta. Depois se inscreva no canal, aqui no Kardec Tube, e também no canal do Lauro, no Estudar Kardec. Outra maneira de você nos ajudar é nos seguindo nas demais redes sociais. A gente produz conteúdos diários. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok. Então você também nos ajuda assim. Mais uma maneira de você ajudar o canal, e aqui no caso do Kardec Tube, é assinando o Kardec Tube. Você faz uma assinatura, você se torna membro. Quando você se torna membro do canal, você faz uma assinatura mensal com cartão de crédito, você ajuda o canal e você tem acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai começar a produzir. A partir da primeira sexta-feira de novembro, dia 7, eu e o Lauro vamos estudar ao vivo toda sexta, das 8 da noite às 9 da noite, o livro dos médiuns. Assim como a gente está estudando aqui o que é o Espiritismo, e segunda, estudando o livro dos Espíritos, a gente vai estudar na sexta o livro dos médiuns inteiro. Então, se você quer entender a mediunidade, quer praticar a mediunidade, assine o Kardec Tube. Como é que você faz? Clica aqui em Seja Membro, aqui no YouTube, embaixo do canal aparece. Seja Membro, clica ali. Aí vai ter 3 opções. Você vai na segunda opção, que se chama Amigos do Kardec Tube. Custa R$19,99 por mês e você vai ter acesso a esse estudo de sexta-feira. Todos os outros estudos que a gente faz aqui está disponível de graça para você e fica gravado. Esse de sexta, que vai começar dia 7 de novembro, vai ser só para quem é assinante. Então, você quer estudar o livro dos médiuns conosco, assine o Kardec Tube. Ah, eu não posso ver ao vivo. Eu vou ser assinante e não vou poder assistir. Não, vai ficar gravado para o assinante assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, a hora que puder. Então, são maneiras de você nos ajudar. E você sabe que são maneiras de você ajudar Kardec a ser mais divulgado. A gente sempre diz, os canais espíritas já são pequenos.
Os kardecistas são mais ainda. Então a gente precisa que Kardec chegue a mais pessoas. E essas são as maneiras de você ajudar. Por fim, fazendo essa pequena fala de início, participe aqui pelo chat. Comente, traga questões. Isso também enriquece o estudo e a gente pode ajudar você a entender, de repente, alguma coisa sobre o que a gente leu ou alguma questão geral sobre o espiritismo, se for o caso e der tempo, a gente trata. Dito isso, mais um pequeno aviso antes de passar para o Lauro, que é importante. Nós iniciamos essa semana a nova programação do Kardec Tube. Vocês já devem estar acompanhando, a gente está aí a todo vapor. Nós temos agora todos os dias, das 11h30 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta, o programa Kardec ao meio-dia. É uma meia hora de conversa que você assiste aqui no YouTube, a gente refletindo sobre o espiritismo, assuntos atuais. Hoje eu falei às 11h30 sobre medo dos espíritos, você pode também conferir aqui, ficou gravado. E amanhã eu vou falar sobre tolerância, como é que o espiritismo entende a tolerância. Então é de segunda a sexta. Como vocês já sabem, durante o dia a gente divulga aí frases de Kardec, recortes dos nossos vídeos, e a gente também tem toda noite, na segunda, lá no Estudar Kardec, o estudo do Livro dos Espíritos. Na terça-feira, aqui de noite, você tem o retorno da fase 2 do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, reestreou ontem, então procure lá o vídeo 53, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, a gente vai começar a estudar o livro Nosso Lar, criticando ele com as obras de Kardec. Ontem a gente ficou 1h30 falando do Emmanuel, assista lá. Na quarta a gente está aqui com o que é o Espiritismo, e amanhã nós vamos estrear também, eu e o Lauro, vai ser das 20 às 21, mas amanhã, excepcionalmente, a gente vai estudar das 8h30 às 9h30, também um novo projeto ao vivo, de graça, que é o estudo da revista espírita.net. Amanhã nós vamos explicar direito o que que é, mas para você que não sabe, existe hoje um site chamado revistaespírita.net. É um grupo de espíritas coordenados lá em Curitiba, em que eles fazem evocações dos espíritos, seguindo a linha kardeciana. E eles publicam essas evocações. Então, eles evocam os espíritos da época de Kardec, eles evocam Kardec, eles estudam o espiritismo através das evocações, como Kardec recomendava. Então, a gente vai mostrar esses textos para vocês e dialogar junto, refletir junto, a partir de amanhã, ao vivo de noite. E na sexta, vai ficar o estudo do Livro dos Médiuns, esse é só para assinantes. E no sábado, a gente estreia também o React. Então, o que que é React, para quem não sabe? Vai ser eu vendo palestras e vídeos de outras pessoas falando de espiritismo e eu vou comentar criticamente o que essas pessoas falam. Eu vou começar falando de Chico Xavier. Eu vou analisar a entrevista que o Chico deu lá em 71 para a TV Tupi, no Pinga Fogo. Eu vou fazer um react sobre isso que vai ser lançado sábado. Então, veja, é muito conteúdo que você vai ter sobre o kardecismo aqui na nossa página. Nos acompanhe, assista, curta, compartilhe. Dito tudo isso, eu passo para o meu amigo de fé, meu irmão camarada de sempre, o Lauro, para que ele dê as boas-vindas, boa noite e os recados dele também. Obrigado, Michel. Boa noite para você. Boa noite para a galera do chat. É Kardec voltando com força. Essa é a realidade. Né? E só para firmar o que o Michel disse, para que a gente consiga fazer que isso aconteça com força, com mais rapidez, contamos com o apoio de todos, né? Fazendo com que o canal, principalmente o Kardec Tube, que o Michel tem investido muito, e o objetivo é aumentar, sim, o número de visualizações, que pessoas no mundo todo vejam, ouçam, assistam estudos, lives, reacts, enfim, sempre relacionado ao espiritismo, mas o espiritismo de Kardec, né? E isso, claro, a gente precisa do apoio de todos aí. Michel, vamos lá, né, meu amigo? Vamos para mais uma etapa desse estudo, né? Isso aí. Então eu vou ler aqui, você que está vendo na tela, o V ali é de visitante, né? Que é o crítico conversando, discutindo com Kardec.
Então aqui é o crítico que ele vai falar. Nós já estamos no meio do diálogo, né? Você vai ter que ver os outros estudos para contextualizar. Embora a gente vá tentando contextualizar, mas não dá para contextualizar tudo que a gente já viu. Então assista os demais estudos. Mas então diz o crítico a Kardec. Aqui é o crítico falando. Voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Aí Kardec responde: é sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como dissestes, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal exterior algum que o denuncie. Como é que desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Então, para tentar contextualizar, esse crítico, ele é da seguinte opinião. Ele nega os fenômenos espíritas. Segundo ele, isso é falso. Se trata de um charlatanismo. Então ele diz, olha, isso que estão apresentando como fenômeno espírita é charlatanismo, são pessoas enganando. E aí Kardec vai mostrar para ele que, primeiro, caso seja charlatanismo, em alguns casos, ele não vai estar prejudicando o espiritismo, pelo contrário, o espiritismo apoia quem denuncia o charlatanismo. Agora, o problema é você dizer que tudo é charlatanismo. Aí não faz sentido. E aí ele vai dar exemplos aqui do porquê que não pode ser charlatanismo. Como é que ele vai dar esses exemplos? Citando coisas que aconteciam. Como que você vai atribuir ao charlatanismo, à fraude, os fatos que Kardec apresenta através de relatos que ele recolheu no mundo inteiro e apresentou na sua revista. Não é que só Kardec ali produziu os fenômenos e apresentou, que podia até ser suspeito, não. Ele pegou os relatos de todos os jornais da época, inclusive jornais que eram contra o espiritismo. Testemunhos, muitos deles investigados pela própria polícia. E mais, como a gente já vai ver, ele pega relatos da história da humanidade, mostrando que os fenômenos já sempre aconteceram. Então, se você mostra a generalidade e a temporalidade do fenômeno, você mostra que não pode ser uma coisa inventada, uma charlatanice. Então, negar o fenômeno e dizer que tudo é charlatanismo é cometer uma calúnia. Então, você diz que está cometendo mal, mas você está fazendo um mal, porque em nome da justiça e da verdade, você está sendo injusto e mentiroso. Então, muito cuidado, o espiritismo não nega que possa haver o charlatanismo. O problema é você acusar de charlatanismo e não provar. Aí, você está cometendo um crime. Se você acusa o outro de um crime que ele não está cometendo, você é o criminoso.
Então, muito cuidado às pessoas que querem acusar as outras. Veja, Kardec diz que, evidentemente, que acusar quando há um abuso, uma falsidade, é meritório, o Espiritismo apoia. Mas muito cuidado, porque se você fizer isso da maneira errada, você é o criminoso. Não é então porque você discorda, não entende ou não acredita no fenômeno que você vai sair acusando as pessoas de charlatães. Muito cuidado. E os fatos vão dizer. E os fatos, como Kardec vai colocar aqui, eu já li, mas a gente vai comentar agora. Os fatos vão demonstrar que eu não posso atribuir fraude e charlatanismo em todos os casos. Basta analisar os fatos. Então ele diz que as mesas, elas tinham uma espécie de artifício, né? Elas eram preparadas. Para quem não sabe, caso tenha alguém aqui que não tenha noção, o que que são as mesas que ele está falando ali, né? As mesas que movem, que falam. É um tipo de fenômeno espírita que aconteceu muito na época de Kardec, pelo mundo todo. Não é só que aconteceu com Kardec presenciando. No mundo todo, as pessoas sentavam ao redor de uma mesa e ela se movia. Ela dava pancadas com uma perna só, ela respondia perguntas através de batidas. Se ouviam barulhos pelos cômodos da casa, que as pessoas começaram a combinar com esse barulho, uma espécie de código para sair dali uma comunicação. O que que esse crítico está dizendo? Olha, tudo isso é charlatanismo. O que que a gente vai ver? Como é que você explica esse charlatanismo que acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro, nas mais diferentes classes, entre pessoas instruídas ou não, com pessoas sendo cuidadas pela polícia, pessoas sérias, honradas, inteligentes, e diversos tipos de cômodos, de casa, de mesa, de objetos. Que fraude é essa? Quem é que inventou essa fraude? Como é que ele consegue fazer isso? Veja que chamar isso tudo de fraude, você não consegue nem explicar a sua própria acusação. Toda vez que eu acuso e não consigo sustentar a minha acusação cai por terra. É isso que Kardec vai mostrar brilhantemente. Por isso que ele diz: quando a fraude for provada, eu reconhecerei. Então, o Espiritismo não nega se aparecer a fraude. Não é que o espírita, para defender os espíritos, vai abraçar a pessoa que frauda. Não, a gente diz: olha, é uma vantagem para a gente. Por quê? Porque separa o verdadeiro do falso. Então, se aparecer realmente ficar provado que alguém que se apresentou como produzindo o fenômeno espírita ela estiver fraudando, o Espiritismo não apoia a fraude. Então, você está ajudando o Espiritismo ao denunciar a fraude. Agora, quando a fraude for verdadeira, não porque você acha que é fraude, porque você nega o fenômeno. Então, ele diz: o Espiritismo sério é o primeiro a repudiar a fraude. Então, fica muito claro: o Espiritismo não apoia fraude e nem os fraudadores. O que ele não apoia é você acusar de fraude alguém só porque você não acredita naquilo, só porque você não conhece aquilo. Aí você está sendo calunioso. E o problema de generalizar, né? Quando eu digo todos os casos são fraude. Bom, então eu posso usar esse raciocínio para tudo. A gente pode pegar todas as coisas que tem na Terra e dizer que é fraude. A física é uma fraude, a biologia é uma fraude, a química é uma fraude, a medicina é uma fraude, tudo é uma fraude. Veja, se eu generalizo, eu estou dizendo que todo. Porque há pessoas que abusam das coisas, eu vou dizer que tudo é abuso? Bom, então não há mais verdade, não há mais mentira, não há mais conhecimento, não há mais nada. Toda vez que eu generalizo, eu perco o critério do que é verdadeiro e do que é falso. Ou eu aponto aonde está a fraude e provo, ou não adianta eu generalizar. Ou eu vou generalizar só para o espiritismo. Mas por que só para o espiritismo? Se você generaliza tudo para o espiritismo, por que você não generaliza tudo para os outros? Para as outras crenças, as outras filosofias, as outras ciências, as outras tecnologias. Então não faz nenhum sentido generalizar. É como se eu dissesse assim:
O raciocínio é o mesmo. Todo mundo é criminoso. Faz algum sentido essa frase? Eu dizer todo mundo é criminoso? Não posso. Até mesmo nas nossas leis, né? Eu não posso fazer acusações assim. Ou eu mostro quem é, o que fez, quando fez, por que fez. Eu analiso caso a caso, ou não adianta, eu não posso afirmar. Aí é preconceito, perseguição, mas não é justiça. E aí Kardec diz, né? Admitindo que tivesse alguma coisa na mesa, uma fraude, né? Como é que essa engenhosidade conseguia produzir efeitos tão variados? Porque não era uma coisa só, digamos que fosse uma coisa só repetida, né? Mas os fenômenos eram mesas de natureza diferente, de tamanho diferente, de forma diferente, em continentes diferentes, entre pessoas diferentes, sons diferentes, comunicações diferentes. As pessoas investigavam a mesa, olhavam antes, olhavam depois. Não tinha tecnologia sem fio, à distância, no século XIX. Você vai pegando tudo o contexto, como é que você explica a acusação de que as mesas são preparadas? Ah, mas um caso lá, eles descobriram que tinha uma cordinha, que tinha um mecanismo. Tudo bem, é um caso. Mas com uma acusação você consegue dizer que todos os casos são? Não. Como é que você faz para saber? Tem acesso a todos os casos. Estude todo o conjunto, e aí você vê que com a simples acusação de fraude você não consegue explicar. Aonde que você acha isso? Nos jornais da época, do mundo inteiro. E Kardec concentrava isso na Revista Espírita. E aí ele fala mais, olha a lógica inteligente de Kardec. Se fosse uma engenharia aí de fraude, que está percorrendo o mundo inteiro, quem fez isso é pouco inteligente, né? Eu fabrico uma engenhosidade que vai ganhar fama no mundo inteiro e eu não apareço dizendo fui eu. Quem é que fez, então? Se tem um truque, quem é que criou esse truque? Porque a pessoa ia aproveitar a fama, né? É impressionante os argumentos simples de Kardec. E aí ele fala da questão. Há diversos relatos dos fenômenos que nem era com a mesa, as pessoas estavam sentadas em volta da mesa e era o teto que fazia barulho e dava batida. Como é que se explica? Aí as pessoas iam lá, vinham, verificavam o teto, verificavam tudo. E por fim, Kardec dá o argumento da história. O argumento da história é muito importante, porque aí você vai procurar nos relatos das obras históricas da humanidade, você vai ver sempre relatos de fenômenos físicos, objetos que se movem, mesas que giram. Então agora ficou mais fantástico ainda a acusação de fraude. Significa que o fraudador conseguiu estar em todas as épocas, em todos os casos, em todos os lugares do mundo. Olha que acusação fantástica que não prova nada. Então, como é que você dá conta de explicar? É como se eu dissesse assim, ó, todos os fenômenos da física são fraudulentos. Todos, em todas as épocas. A pessoa vai dizer, bom, não faz nenhum sentido isso. Então por que que você não usa esse raciocínio com o espiritismo? Não faz nenhum sentido. Ah, mas lá na minha cidade o fulano foi desmascarado. Ok, que bom que foi. Agora não é porque ele foi provado que era um charlatão que todo mundo vai ser. Passo pro Lauro. E o princípio é o mesmo, é o princípio da ignorância, da má vontade. Se o crítico, antes de fazer a crítica, entrar com esse argumento, se tivesse feito uma pesquisa mais aprofundada, se tivesse se interessado, ele veria, como foi dito já, que esse fenômeno não aconteceu única e exclusivamente em Paris ou na França. Foi no mundo todo. E o Michel lembrou bem, isso é muito bem retratado nos jornais. Né? Como explicar esses fenômenos que aconteceram no mundo inteiro? Kardec dá argumentos fantásticos, já foi tratado aqui também pelo Michel, que é, né, a pessoa que criou essa engenharia, inventou esse aparato, é um gênio. E, ao mesmo tempo,
inocente, porque poderia ficar milionário com isso. Agora, o que chama a atenção é que nós vamos ver na revista, quem ler a revista vai perceber isso, nos fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos de perturbações, de barulhos, de arremesso de objetos, a polícia, as pessoas acampavam, faziam revirava a casa de perna para cima para tentar achar a causa, para encontrar se havia ali algo que estava acontecendo, uma pessoa que estava agindo de má fé, ou brincando, ou os próprios donos da casa que estavam também ali, né, com má fé, enfim, nada era encontrado. Nada era encontrado. Então, veja, se o próprio crítico ele tem um pouquinho mais de vontade, ele teria poupado esse tipo de argumento. Porque ele está colocando em xeque ou em dúvida pessoas, até então, na época, honradas, honestas, pessoas que tinham um nome a zelar, que eram quistas na sociedade, né, que não iam se dar ao trabalho de fraudes. Né? Agora, porque há pessoas, como o Michel já tratou bem aqui, há pessoas que provocam fraudes, embuste, não significa que todos são assim. Né? Realmente é aquela ideia pré-concebida. Nos tempos de hoje, com o IA, por exemplo, a inteligência artificial, com certeza você consegue criar vídeos aí que parecem reais. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas aquele século, onde essa tecnologia estava longe, eles nem sonhavam em internet, nem pensar. Luz, energia elétrica ainda era algo ainda muito infantil, por assim dizer, né? Então, vejam, todo esse equipamento ele tinha de ser algo muito engenhoso para que todos usassem isso. Todos que se ocupavam desses fenômenos, teriam que ter esse equipamento em mãos. E a coisa não era tão simples assim. Basta pensar um pouco, né? Hoje, como naquele tempo, tem os falsos médiums, claro, pessoas que querem estar à frente, status no movimento espírita, levar alguma vantagem, algum interesse por trás. Mas isso não quer dizer que o espiritismo é responsável por isso. Cabe a nós, descobrindo que há falsidade, revelar isso, desmascarar a pessoa, até pelo próprio nome do espiritismo. O Michel tratou bem, o Kardec trata aqui no texto. O espiritismo, ele não anda de mãos dadas com esse tipo de habilidades, né? Más habilidades, por assim dizer. Pelo contrário, ele desmascara isso. E quem vai compreender isso bem? Aquele que estudar o livro dos médiuns com profundidade. Vai ver um fenômeno qualquer e vai dizer, isso é duvidoso. No mínimo é duvidoso. Né? Porque acusar, como o Michel já está também, é leviano se você não consegue provar. Mas o conhecimento da ciência prática, da ciência espírita, vai te colocar numa posição de falar, não vou nesse embalo, vou aguardar, vou observar mais. Prudência, né, Michel? Porque geralmente a gente acaba indo pela emoção. O médium A, médium B, ele escreve, ele fala, recebe comunicações de espírito ABC a todo momento. Opa, vamos estudar a teoria espírita, vamos estudar a ciência prática, para ver que o negócio é muito mais complexo do que se pensa, né? Então, embustes dos dias de hoje é fácil de se criar, principalmente virtualmente, mas quem tem o conhecimento vai se colocar numa posição na defensiva, com muito, muito mais tranquilidade, né? Não vai ser tão liviano quanto o crítico foi liviano nesse comentário dele. Michel. O Lauro lembrou muito bem, né? O Espiritismo veio na época certa. O contexto histórico em que o Espiritismo foi criado
ele tem muito peso, porque é justamente isso. Hoje em dia a gente poderia desconfiar mais, né, com as tecnologias, mas na época de Kardec não tinha essas tecnologias. Hoje todo mundo duvidaria, mas na época dele não. Você não tinha como criar o que você cria hoje de ilusões aí, coisas com IA, vídeos, efeitos especiais, coisas eletrônicas, coisas sem fio. Isso aí foi só depois, né, que o espiritismo já estava feito, que veio à tona. Então foi muito importante. Kardec chega a dizer isso, né? O espiritismo veio na época certa. Então, o que as pessoas fazem? Negam, né? Mas negar não é provar. Negar não é provar. Então é muito curioso. É, como a gente falou, você tem que analisar os fatos e ver qual é a melhor explicação diante dos fatos. Simplesmente negar porque você não admite ou não entende, isso em nenhuma ciência tem validade. É muito curioso os modernos, aí os canais, há muitos canais hoje aí na internet que criticam o espiritismo, ah, personalidades que se apresentam como científicas. Eu quero ver eles explicarem os fenômenos físicos narrados nas obras de Kardec com a teoria deles. Tem o pessoal da neurociência aí agora, algumas pessoas que se apresentam com canais com grande número de seguidores, né? Eles se colocam como pessoas de bom argumento, de muito conhecimento, capacidade crítica. Como é que eles explicam esses fenômenos? Tem um rapaz famoso, é o Daniel Gontijo, né? Ele tem um canal em que ele volta e meia ele fala do espiritismo. Ele se diz da neurociência. Como é que eu quero ver ele explicar os fenômenos físicos do século XIX? Porque geralmente o que que esse pessoal que critica o espiritismo faz? Eles falam do movimento espírita. Ok. Criticar o movimento espírita é fácil, porque o movimento espírita, na sua grande maioria, qual é a qualificação que eu vou dar? Infelizmente, isso é uma verdade. O movimento espírita é péssimo em argumentação. Mas Kardec não tem culpa disso. Eu quero ver você criticar a teoria dele respondendo aos fatos que ele explicou. Aí o que que geralmente esse pessoal faz, né? Não, é porque é um produto do cérebro, do inconsciente, porque eles estão analisando a psicografia, que é o médium segurando o lápis ali, né? Ah, um fenômeno de quase morte tem alguma coisa no cérebro que as máquinas não detectaram, que ficou ligado, ficou funcionando. Ok, mas me explica o efeito físico. Objetos se movimentando sozinhos, sem o contato e respondendo perguntas. Por que que o Daniel, esse Daniel Gontijo, não fala disso? Mas eu sei o que ele vai falar. Como ele não vai conseguir explicar, ele vai dizer que é fraude, que não existe, que é uma ilusão, que é um engano. Então, o que que eles fazem? Eles negam. Como eles não vão conseguir explicar com a sua neurociência, aí eles negam. Bom, mas negar não é provar. Aí a pessoa poderia dizer assim, não, mas Kardec inventou aquelas histórias. Por isso a importância de Kardec ter pego relatos do mundo inteiro, dos mais diferentes jornais, revistas e relatos. Não é algo dele, ali do círculo dele. É do mundo inteiro por quase 15 anos. É um conjunto de relatos sérios, verdadeiros, inclusive de pessoas que eram contrárias ao espiritismo. E aqui eu já aproveito para falar algo muito importante também para quem quer estudar isso a fundo. O kardecpedia.com, que é o maior site sobre Kardec da história da humanidade. Então você tem que usar ele para estudar as obras de Kardec, ou baixar o aplicativo, é de graça, que é o site, o projeto do Cosme Massi. O que que o Cosme está fazendo? Que é importantíssimo para a questão histórica. Toda vez que Kardec citava na Revista Espírita um jornal, um artigo,
que Kardec usava como base para os relatos dos fenômenos, a equipe, o Cosme e a equipe dele estão fazendo o quê? Estão buscando esse artigo, esse jornal, no original, pelo mundo todo. E aí eles estão digitalizando isso e colocando o original lá no site. Então, quando Kardec cita algum jornal da época, em algum lugar do mundo que citou tal história, você clica lá no Kardecpedia e vai mostrar o artigo original digitalizado, comprovando a veracidade, mostrando que Kardec não inventou. Por que o Daniel Gontijo não fala disso? Não, mas ele vai dizer que é tudo ou ilusão ou fraude. Nega, mas não explica. Dá uma explicação melhor que a de Kardec. Criticar, ganhar visualização e seguidor negando é fácil. Eu quero ver explicar de maneira diferente de Kardec aqueles fenômenos. Chamar pessoas que mal conheciam Kardec e que se apresentam como ex-espíritas é fácil. E os especialistas em Kardec, por que você não chama para o seu canal? Então é assim hoje que as pessoas ganham, né, visualização. Mas eu quero ver enfrentar quem sabe, enfrentar os textos de verdade. Agora, aparentar ser científico e falar contra o espiritismo é fácil. É muito fácil. Então é muito importante porque, vejam, o que esse crítico já fazia na época de Kardec, que a gente está vendo aqui, hoje isso ainda acontece, né? As pessoas continuam falando do espiritismo como? Negando. É ilusão, é o inconsciente, é fraude. Então elas têm que negar. Por que elas têm que negar? Porque se elas admitirem que é um fato, elas não conseguem derrubar Kardec. Então elas negam. Agora, qual é o problema ao elas negarem? Que quando elas negam, primeiro, elas não estão provando, porque negar não é provar, e depois que elas estão jogando no lixo a fala de científicos. Porque se ela realmente fosse uma pessoa científica séria, ela não tinha esse comportamento. Por quê? Porque se o negócio, para ter razão, é só basta eu negar, então eu vou negar tudo. Eu vou negar a física, eu vou negar a biologia, eu vou negar a química. Se a lógica é negar. Ah, mas a química me oferece provas. A química, a biologia me oferece provas. A física me oferece provas. Mas o espiritismo oferece, você que não aceita. Você que não aceita por quê? Porque vai contra aquilo que você quer. Você quer determinar as provas, que é um outro erro científico. As provas de uma ciência se dão no interior da ciência. Não sou eu que digo como é que tem que ser as provas. As provas são descobertas estudando os fenômenos. O espiritismo não se prova como a física, mas a química também não se prova como a física. A biologia não se prova como a química. São ciências diferentes. Eu não posso exigir o mesmo método de controle e comprovação, mas são os que se apresentam como científicos do YouTube que falam essas bobagens, mas nunca chamam os especialistas. Por que o Daniel Gontijo não chama o Cosme, que é o maior especialista? Ele não critica o espiritismo? Chame então para entrevistar o maior conhecedor do espiritismo do mundo. Não adianta chamar esse espírita meia boca aí do movimento espírita, que agora é ex-espírita. Aí é fácil ganhar debate, né? Eu chamo o menos qualificado, aí eu ganho de todo mundo, né? É a mesma coisa que eu dizer que eu sou o melhor jogador de futebol do mundo e eu jogar só com os meus primos de 6 anos de idade. Bom, aí eu vou ser o melhor jogador do mundo, né? Eu só enfrento eles. Por que o Daniel Gontijo não chama o Silvio Chibene? Olha, eu não. Veja. Então as pessoas também, o público dessas pessoas tem que acordar. Porque hoje em dia basta a pessoa dizer que tem um doutorado, que a pessoa é da academia e a gente acha que, meu Deus, que autoridade. A gente vai abrir o vídeo, a pessoa está falando um monte de bobagem que na academia ela não fala. Ela fala no seu canal do YouTube, mas na academia ela não faz aquilo. Por quê? Porque na academia ela sabe que ela vai ser chamada a atenção. Então a gente está vivendo a época do academicismo, né? O doutor fulano. A gente vai ver.
Dentro do movimento espírita também, né? O doutor fulano vai falar sobre espiritismo. Aí a gente vê, parece um hospício. Eu acompanho as palestras e os artigos dos nossos doutores em espiritismo. Aí eu digo assim, os nossos doutores não conhecem o ABC de Kardec. Mas é tudo gente corrigindo Kardec, criticando Kardec. A gente vai ver a pessoa não conhece Kardec. Tá cheio. E eles estão ganhando seguidores, né? Tá cheio de gente querendo corrigir Kardec aí. Aí eu paro para assistir. Em 3 minutos eu já sei que a pessoa não leu tal obra, tal artigo, eu já sei. Mas é que nem o crítico tá dizendo tudo é fraude, mas é muito fácil assim, né? Bom, antes de eu passar de volta pro Lauro, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui, né? A Fátima, a Rosane, a Henriette, o Francisco, a Mari, o Augusto. Até foi bom, o Augusto perguntou aqui, né? Estou adorando a live. Obrigado, Augusto. Se não curtiu, curta. Se não se inscreveu, se inscreva. O José não virá hoje. A gente esqueceu de falar do José, né? O povo vai achar que a gente excluiu o José. Tiramos o José da equipe, né? Por mau comportamento. O José não pôde, hoje teve um contratempo, por isso que ele não tá aqui, mas ele continua fazendo parte do grupo, viu? Não se preocupe. Não aconteceu nada de grave. Só hoje que ele não pôde, porque o José, ele é quem tem mais expiação para cumprir aqui na Terra dos três, né? Ele escolheu ser professor, então é o que mais tem O expiação para Brasil cumprir. Então ainda, né? ele Professor do Brasil. é professor no Brasil. Então ele escolheu sofrer para ver se ele paga os pecados dele, né? Então ele tem o tempo aí meio corrido. Mas o José tá firme e forte conosco aí. Aqui a gente tem a Mari, né? Boa noite, cheguei agora, mas cheguei, Kardec sempre. O importante é chegar, né? Os trabalhadores da última hora, né? Vão chegar e vão ter o mesmo direito de salário, né? O Francisco aqui eu acho que eu já coloquei. Eu ia falar do José, tinha esquecido e o Augusto me lembrou. Passo para ti, Lauro, quiser comentar um pouco, senão a gente lê. Não, assim, você comentando do Daniel Gontijo, né, o simples fato de ignorar como Kardec conceituou o Espiritismo, e que nós já tratamos aqui nessa obra, é que o Espiritismo não é uma ciência, o simples fato de ignorar isso fala um monte de besteiras, né, que você ouve e fala, mas ele não chegou a lugar nenhum. Ele argumentou. É mais ou menos como crítico. Kardec, com poucas palavras, o Kardec derruba o argumento do crítico, chamando ele na razão. Pensa, meu amigo, pensa. Pensa aí, olha, esse fenômeno que acontece no mundo inteiro. Como assim? A mesma coisa acontece nos dias atuais. Mas ele está tratando com ex-espíritas. Para começar, tem que chamar esses ex-espíritas e perguntar: você, pelo menos, leu tudo de Kardec? Com certeza, esses ex-espíritas não leram. Não leram? Porque se tivesse lido, se tivesse compreendido, não estariam junto ao Daniel, no canal dele, para falar asneiras. Isso é um fato. Né? É o primeiro ponto a se destacar. É isso. Então, basta que a pessoa estude a doutrina, ouça, estude bem, né, com pessoas sérias. Gente, o Michel acabou de falar do Kardec Video, eu vou falar do Kardec Play. Assinem o Kardec Play. Lá tem uma série de vídeos, de estudos, mas eu não sei dizer quantos vídeos são, mas é muito vídeo. Muitos, mas muitos. Estudo completo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns em Andamento, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai, uma série de palestras. Quer conhecer o Espiritismo, além das obras de Kardec, ler as obras de Kardec? Ouça, estude com o Cosme no Kardec Play. Então, veja, meios para você conhecer o Espiritismo tem. Mas, de repente, eu largo tudo isso e vou beber na fonte errada. Ouviram um Daniel Gontijo da vida?
ouvir, ficar ouvindo o Elias no canal dele lá, falar um monte de loucuras, ignorando o Espiritismo, aí não vai. Então, eu acho que está na hora de acordar. Está na hora de acordar e falar assim, não, gente, é Kardec primeiro, depois eu ouço, eu avalio o que está sendo colocado aqui. Esse é um ponto fundamental. E basta que vocês, pessoal, observem os palestrantes. Quem já assistiu palestra do Cosme sabe, não vou nem dizer o Michel aqui, nem o José, o Cosme é 100% Kardec. Então, é nessa fonte que a gente tem que beber, porque ele é especialista naquilo que ele está falando. De espiritismo, ele é especialista. Então, é isso. Agora, eu vou ouvir um ex-espírita, vou ouvir um doutor, um médico, não sei o quê. Não vai, gente. Aí fica difícil. Michel. Exatamente. Não, e assim, eu considero o Daniel educado. Ele não é mal educado, ofensivo. É um cara de boa, assim. Mas, primeiro, cara, chama o especialista naquela obra que você está criticando. Você devia ser também especialista, porque se você está se propondo a criticar, você tem que conhecer a fundo. Mas, a- ainda excluindo isso, que deveria ser uma obrigação, chama o Cosme. Deixa ele dar a explicação dele. Aí o público vai comparar os seus contra-argumentos com os do Cosme. Chama o cara que é especialista. Não chama um despreparado para falar em nome do espiritismo. Aí é fácil. Agora, por exemplo, não teve foi ano passado, ou retrasado, acho que foi esse ano ainda, eu acho. Não teve o Haroldo Dutra no podcast lá do Inteligência. Agora me fugiu o nome, é Inteligência. Meu Deus. É o do. Esqueci o nome agora, mas é um dos maiores podcasts do Brasil. Inteligência Limitada. Teve o Haroldo Dutra lá falando de espiritismo. Mas, meu Deus, chama o Cosme. Aí vai o Haroldo lá, fala um monte de asneira num dos maiores podcasts do Brasil. E aí vai ficar que aquilo é o espiritismo. Aí a gente que estuda Kardec fica, poxa vida. O espiritismo não é isso que o Haroldo ficou 2 horas falando. Chama o Cosme, cara. O Daniel também quer criticar, critica, mas chama um especialista para comparar. Pelo menos dá o direito, né? Que é assim. E os internos, né? O Lauro citou o Elias. O Elias é um fenômeno que eu ainda quero entender. Todo respeito à pessoa, a pessoa Elias, estamos falando aqui do conteúdo do Elias Moraes. Eu não consigo entender o que o Elias quer com o conteúdo dele. Porque ele se coloca como um escritor e produtor de conteúdo espírita. Mas o conteúdo dele, ele vai contra o espiritismo. Eu não consigo entender. E as críticas que o Elias faz e os argumentos que ele dá é de uma pobreza que me assusta o tanto de seguidor e fama que ele tem. E, de novo, são pessoas que têm dezenas de milhares de seguidores, falam em nome do espiritismo, mas por que que não dão chance para um kardecista falar? Deixem um kardecista falar, meu Deus. É isso que eu não consigo entender. Eu quero acreditar na honestidade dessas pessoas. Mas então por que elas não deixam um kardecista falar? E para o pessoal não achar que eu estou falando de mim, chama o Cosme. Diz assim, ó, pessoal, eu vou deixar o cara falar aqui e depois a gente faz um contraponto. De forma educada. Mas cita o cara. Citem os kardecistas se vocês estão bem intencionados e sérios. Para o público ter a chance de comparar. Ou vocês temem os kardecistas pelos argumentos? Essa é a questão. O Daniel não chama um especialista porque ele teme ficar embaraçado ao vivo na audiência dele?
O Elias não chama um kardecista por quê? E é interessante que quando ele vai se defender das críticas que ele recebe, ele não cita o crítico. Cita! Por que que ele não cita? Porque daí o público dele não tem chance de ouvir o outro lado. A gente tá aqui o tempo inteiro citando pessoas e dando nomes, né? Com a cara limpa. Olha, eu falei do Daniel, falei do Elias, citei. Aí o público que tá aqui vai fazer o quê? Bom, deixa eu ver quem é esse cara aí que o Michel tá falando. Ok, vamos lá. Escutem eles, voltem aqui. É assim que se dá o debate, de quem não teme o debate. E veja, a gente não tá se ofendendo, que também é uma coisa terrível na internet, ficar se ofendendo, que isso não prova ter razão, né? Mas eu quero aproveitar o finalzinho, Laura, eu quero pedir licença aqui, eu quero mostrar um lançamento, um lançamento que está tendo essa semana. Esse final de semana vai ser o lançamento oficial de um livro, esse sim, um livro novo que está sendo lançado, de muita qualidade, sobre o Espiritismo segundo um kardecista sério, uma obra profunda e muito interessante. Eu quero fazer aqui um anúncio e dizer para vocês, pessoal, quem puder, compre, leia, compre tanto para ajudar um autor de boa qualidade e também porque a obra é boa, é profunda, é séria, e essas são raras, falando de kardecismo, tá? Tem tanta porcaria no mercado e a gente compra, aí quando tem o cara sério, a gente não faz virar best-seller. Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar. Eu acho que eu consigo compartilhar também, né? Qual é o livro e aonde vocês encontram. Aqui, ó. Vocês vão colocar lá no Google, tá aqui em cima, ó, tá aparecendo aí Kardec Books, tá? Ou ali em cima aparece o site? Não, para vocês não aparece, né? Mas é Kardec Aparece, Books, ó. aparece, beleza. Coloca, coloca no Google que vai aparecer lá. E aí o livro que vai ser lançado agora é esse aqui, ó. Vou ver se aparece aqui a foto, ó. Evocações. Deixa eu ver se aumenta mais. Ele não aumenta. Evocações, o Elo Perdido. É o nome do livro. O autor é o Gilberto Aliev. É um livro sobre evocações segundo Kardec. E eles vão colocar a teoria e também as práticas que eles realizam. O Gilberto é lá do Paraná. Esse final de semana, acompanhe aí as redes sociais do Cosme Massi, que eles vão fazer o lançamento dessa obra. Então tá tendo agora o pré-lançamento. É um livro sobre evocações através da editora do projeto do Cosme, viu? É o Cosme que a editora dele que está editando esse livro. O Gilberto é um kardecista que faz parte do grupo do Cosme lá. É um livro todo sobre evocações. Você que quer estudar evocação, fazer evocação segundo Kardec, entender, inclusive com exemplos práticos. Está aqui, ó, evocações. Onde é que você acha? Vai lá no Google, digita Kardec Books. Tá tendo a pré-venda, ó. Aqui tá o livro. O valor aqui, ó. À vista, na pré-venda, R$ 53,90 ou 3 vezes de R$ 17,97. Algo de qualidade. Então, fica aqui a nossa indicação total a esse projeto que tá, e acompanha aí o lançamento do livro pelas redes. Sigam lá o Cosme Massi no Instagram, no Facebook, que vai ter todo o evento que vai acontecer lá no Paraná do lançamento do livro. Eu quero em breve ler e também quero fazer vídeos aí comentando. A gente vai tentar marcar uma entrevista, não sei se esse ano ainda, mas em iniciozinho de 26 é certo. A gente vai trazer o Gilberto aqui no canal e para ele falar do livro. É muito importante, né? Isso sim é algo que contribui, porque é um escritor sério que estudou Kardec e pratica a mediunidade, segundo Kardec, lá em Toledo, no Paraná. O Cosme chegou hoje lá em Toledo, ele já está junto com o Gilberto, eles estavam hoje dando entrevistas já e vão acontecer os eventos. Então fica aqui, quem puder, entre aí no Kardec Books e compre o livro, porque vale a pena. Agora, esse final de semana já está saindo aí da editora e sendo disponibilizado à venda, por isso que é pré-venda, né? Evocações, o Elo Perdido. Já que o movimento espírita
O movimento espírita, no século XX, foi contra as evocações, negando a própria teoria de Kardec. Então a gente está recuperando isso, né? Eu passo para o Lauro também, se ele quiser falar um pouco sobre o livro. Com certeza, vai ser uma obra de sucesso, até pelo valor que ela tem, né, como alguém que tem experiência. Eu acho que até alguns bons anos já que o Gilberto está mergulhado nessa prática, né, com o grupo, então tem aí bons resultados, e amanhã, né, na nossa inauguração do estudo da Revista Espírita.net, nós vamos ver o valor da evocação, o valor de você saber lidar com, né, saber dialogar com espíritos em várias condições, que obsediam, que sofrem, enfim, tudo aquilo que nós podemos imaginar aqui, nós vamos saber lidar com isso de uma forma útil. Então, o Gilberto, ele tem esse conhecimento, essa obra dele, né, ela vem da teoria, não só da prática, da teoria e da prática, que é o importante. Então, pessoal, é unir o útil ao agradável. Nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns. Michel, lá no início, já fez a divulgação. Tem aí essa obra do Gilberto, que é Evocações, o Elo Perdido, e que vai unir, dá para unir e adquirir todo o conhecimento possível para que se pratique mediunidade em casa. E aí volta lá no caso, nós citando aqui o Daniel Gontijo, já que ele nega, já que ele diz que tudo é ilusão, como crítico, experimenta na casa dele, mas experimenta com seriedade. Forma um grupo, vamos ver se isso realmente faz sentido, se isso existe. Ele vai se deparar com uma realidade e, com certeza, ele vai se frustrar, porque toda a teoria dele vai por água abaixo, porque ele vai ver que é um fato. A existência do espírito, a possibilidade dele se comunicar, a faculdade mediúnica é uma lei, né? Então é algo que só nega aquele que realmente não se dá o trabalho de estudar, né? Então essa obra do Gilberto vai ser uma obra de ponta para o espiritismo kardecista, com certeza. Ô, Michel, acho que eu já vou aqui já me despedir da galera, né? Nós já estamos aí com 1 hora de estudos. Só tenho a agradecer a você que está nos assistindo, o pessoal que participou aqui, que se manifestou. E Michel, agradecer a você também aí, mais uma oportunidade de estudos, e desejar ao José. O José vai ficar devendo para nós bônus hora, viu, pessoal? Isso aí é fato, viu? Não vai escapar. Tá bom, pessoal? Olha, obrigado a todos aí, e desde já, nós já fica aqui o convite para o nosso encontro amanhã, às 20h30, aqui no Kardec Tube, para a apresentação do novo estudo da Revista Espírita.net. Um abraço. Isso aí. A Fátima perguntou aqui qual é o programa, né, o canal que vai lançar o livro. Fátima, eu não sei exato o canal que vai, mas como é que você faz para acompanhar? Se você tem o Facebook ou o Instagram, você procura lá Cosme Massi, Lilian Massi, Kardecpedia, Kardec Play. Procura esses nomes que eu falei lá e vai seguir essas páginas. Porque eles vão, entre hoje e amanhã, divulgar os links aonde que vai ter no YouTube para acompanhar o lançamento do livro. Hoje já tem um vídeo no YouTube com o Cosme dando uma entrevista, porque ele chegou hoje lá na cidade, né? Eu já vou abrir aqui, eu já digo o nome do canal que chegou, que tem uma entrevista do Cosme hoje. Aqui, ó, deixa eu pegar. Deixa eu abrir aqui, ó, abrir. Eu vou dizer, ó, é o canal no YouTube Jornal do Oeste. Então você vai no YouTube, digita Jornal do Oeste. Algo a mais, conversa com Cosme Massi sobre espiritismo. É o nome do programa, Algo a Mais. Então você bota Jornal do Oeste, Algo a Mais, Cosme Espiritismo no YouTube que vai aparecer. Eu vou pegar essa
essa palestra eu vou ver se consigo compartilhar nas minhas redes. Mas seguindo lá as redes do Cosme, da Lilian, do Kardecpédia, você consegue achar aí os canais que vão transmitir esse lançamento, tá? E eu também vou estar atento para divulgar nos stories lá do KardecTube no Instagram, para as pessoas terem acesso. Então estejam atentos. E aqui a Mari, ó, a Mari já comprou o livro, viu? Ó, meu livro já está a caminho, obrigado pela dica. Viu só que legal? Depois pode voltar aqui e comentar sobre o livro, tá? E ao dia que o Gilberto vier aqui também pode fazer perguntas. Eu quero ler o livro também para já elaborar perguntas para a gente entrevistar o Gilberto quando ele vier. E é isso, a gente tem que ajudar quem é bom. Tem muita gente ruim sendo recompensada e quem é bom não é. A gente tem que ajudar quem é bom naquilo que faz. E no caso do espiritismo, a gente tem pessoas boas. E aí quem está fazendo sucesso e ocupando espaço é um bando de gente despreparada. E depende do público. Quanto mais a gente ajudar, curtir, compartilhar, aí a gente ganha, né? Porque o conhecimento volta para a gente. São pessoas que dedicam as suas vidas para fazer estudos e pesquisas que a gente não tem tempo e eles nos entregam de bandeja. Então a gente tem que valorizar isso, né? Eu também quero aí, a gente já passou do tempo, agradecer a companhia de todos. Aqui a Fátima está dizendo que já segue, então cuida lá nos stories que eles vão compartilhar, tá? Agradecer a todos que aqui estiveram, agradecer mais uma vez ao Lauro. E amanhã, às 11h30 da manhã no KardecTube, Kardec a meio-dia. O programa amanhã vai ser sobre tolerância. E amanhã de noite, às 20h30, a gente está ao vivo aqui, eu e o Lauro, para o projeto novo. Venha também estudar conosco. Curta, compartilhe e se inscreva. E o José apareceu aqui, ó, ele está querendo um pouquinho do salário do dia, ó, mas ele não vai ganhar, ele só está no comentário. Então é isso, pessoal. Boa noite e até o nosso próximo estudo.